das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Espera aí, eu acho que agora vamos ouvir uma voz lá de cima. Tiago? Diz? Aconteceu! Finalmente, o que tanta gente queria. E está com o microfone mais alto que o nosso, pá. Olha, mais baixo? Isto é inacreditável. O Tiago do ataque. O que é que tens a dizer sobre isto? O Tiago do ataque. Já tem Twitter, ataque. já tem microfone. Achas que isto se traduz cedo de protagonismo, como tu disseste? É? Quer dizer, se dúvidas existem, é que ele podia perfeitamente ficar envergonhado na semana passada. Mas não, esta semana chegámos aqui e aí está ele. Já com o microfone. Eu acho Já que é com uma questão Twitter? de tempo até estar aí. E vocês, se calhar, aqui. Queres vir para aqui já sabes. Se Ainda quiseres. ainda é cedo. Eu tenho que aprender muito com os monstros do podcast. Acho que o Pedro Varela não está cá. Ei, Nem o Pedro Fragoso. Verdade, Dois verdade, monstros verdade. do podcast. Para mim. Nós para somos mim. só uns aprendizes. Isso Ora bem, para mim. nós gostámos muito de falar sobre o futebol internacional e ainda bem que lhe tomámos o gosto, já estava a ficar um bocado boring de falarmos do futebol português. Achas que é boring? Mais ou menos. Mais ou menos. E desta vez vamos para a Premier League falar do Líder. Arsenal. Tiago, já viste o Arsenal desta época? Já. E gostaste? Não. Como não? Sou fã do Haaland. Sou fã do Haaland. Não consigo ver outras equipas. Para mim, este ano a Premier League é para o City, não é para o Arsenal. Pronto, mas ninguém te perguntou quem é que ia ganhar. Só perguntámos se gostaste. Mas não gostas de ver futebol de qualidade? Não gostei porque apostei na altura deles e eles empataram, mas foi na jornada passada. Esta eles ganharam, não foi 5-0. Sim, mas podes gostar na mesma de ver a jogar. Mas eu não gosto. Especialmente ver jogos contigo, Luís. Especialmente quando aposto e faço jogos. Isto o Luís sabe o que é que eu estou a falar. Ele já está com mais segundos de antena do que nós. Do Juntos. Eu estou a nem sei falar o que é que é disto dizer. porque o Luís, no sábado, o Leicester não estava, mas o Luís no sábado eu apostei no Chelsea. O Chelsea empate contra o Brighton. E o Levaram Brighton marcou quatro relativamente batatinhas. cedo e o Luís levantou-se do escritório e disse chupa! E eu disse logo assim, o 0, fogo ao Luís, Chelsea é empate e ele, anda lá, é para tu veres. Logo a seguir entrou 2-0 e o festejo ainda é maior, o festejo foi maior que o primeiro. E Claro. chegou ao terceiro e eu, não beijo mais o Chelsea aqui à ver do Luís, nem mais nenhum jogo. Muito bem. É assim, para quem não conhece, o Luís Paulo é um bocadinho índio às vezes na redação. É verdade. Mas vamos lá, para o que interessa. Nada. Vamos lá para o que interessa. Vamos Luís, lá. o que é que nos tens a dizer do Arsenal? Tenho a dizer que ainda não tinha visto com a atenção que queria, porque há muito tempo que este Arsenal é prometedor, mas que além de ter conseguido ver o jogo contra o Nottingham Forest, também já consegui ir tirar algumas notas, apreciar um bocadinho este Arsenal e a grande questão, o grande sentimento é esse, é apreciar. E o que tu sentes no Arsenal é frescura. Mais do que qualquer outra coisa. Frescura. É um futebol fresco, não é um futebol... não é... Permite a interrupção e trabalho. E trabalho e também capacidade de aposta e de intensificação também da aposta, não é? Porque nós lembramos-nos bem como é que foi... Nem tanto o início da Arteta, mas houve ali uma fase logo a seguir. Ele chegou a ser muito contestado. Muito contestado por causa daquela questão também dos cruzamentos, que a equipa, um jogo que até chegou a fazer mais do que 50 cruzamentos só num jogo, e que se criticava a falta de ideias de Arteta, mas eu acho que ele também soube evoluir, soube crescer, e também não nos podemos esquecer que é um homem que, apesar de ter sido internacional espanhol, apesar de ter muitos anos Premier League, ou seja, futebol de alto nível, no Arsenal, né? apesar de ter também sido adjunto do Guardiola, ainda não tinha tido a necessidade de agarrar o touro pelos cornos, que é o que está acontecendo neste Arsenal. E depois de anos, não é? de preparação, parece-me que este Arsenal finalmente deu o passo seguinte. Porquê é que deu o passo seguinte? Porque é indesmentível. O facto de ter começado muito bem o campeonato e os bons resultados depois catapultaram, mas eu acho que se criou aqui uma aura diferente à volta do Arsenal. Primeiro, por causa das saídas, e eu não...
Pá, não Eu ia sei. referir isso. Eu não Houve um belo trabalho de mercado no que respeita às saídas, porque eles É conseguiram isso, limpar muito é o isso. plantel. No fundo foi uma limpeza, não é? Foi um bocadinho de E o limpeza. Edu, porque tu olhas que para é o diretor desportivo e antigo jogador do Arsenal, ele chegou a falar sobre isso, que muitas vezes era preferível rescindir com os jogadores e mandá-los embora. Ele deu o exemplo do Ozil e agora do Aubameyang, do que eles estarem acomodados no clube porque ganham muito dinheiro É e isso. depois não rendem. Não é? Tal e qual, sim. E tu tinhas ali vários jogadores que estavam em, claro, subrendimento, não é? O Lacazette. O próprio Aubameyang. O O Aubameyang, Aubameyang. Sim, mas o Aubameyang ainda, também. ainda tinha rendimento. Mas pronto. Mas sim, eu entendo. Não, mas um caso, se calhar o maior caso, o Nicolás Pepe, não é? Sim. Que foi O Aubameyang emprestado. foi a questão da braçadeira, que ele perdeu a braçadeira porque já não lembro qual foi o motivo. Sim, mas havia ali vários estava em jogadores, declínio vários também. jogadores que tinham custado muito dinheiro e que não tinham sido apostas felizes. Eu não me lembro quanto é que o Lucas Torreira custou. Foi para aí 30 milhões na altura. Para aí. Aposto. E depois não é fácil para um clube desfazer-se de um jogador assim, que eu, pelos meus apontamentos aqui no meu caderno do Rio Ave, não sei se a publicidade não é, mas o meu caderno do Rio Ave vem sempre. O Lucas Torreira foi vendido por 6 milhões ao Galatasaray. Às vezes não é fácil tu teres a humildade e a sobriedade de, ok, esta transferência não correu bem, ok, vamos vendê-lo por um valor que não deixa de ser simbólico, não é? Às vezes vale mais isso do que andares aqui com empréstimos, com opções de compras e não sei o quê. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Julian Weigl, jogador que o Benfica emprestou ao Borussia Mönchengladbach. Tinha dado perfeitamente para fazer isso, se calhar. Pronto, é tirar um bocadinho de dinheiro pela janela fora, mas às vezes vale mais do que teres ali um caso pendente que se vai arrastar durante vários anos. E o Arsenal tinha esses casos pendentes. Eram jogadores que não deixavam de contar, mas contavam pouco, não contavam aquilo que se contava que eles contassem. Não sei se estou aqui a fazer-me perceber, mas houve uma série de tiros ao lado que, entretanto, foram corrigidos. E eu acho que, apesar das boas contratações, a parte fundamental para este arranque limpo do Arsenal é exatamente as saídas. Não são saídas que o Arsenal não fez aqui nenhum budget de dinheiro monstruoso. O jogador mais caro foi o Guendouzi, que foi vendido ao Marselha por 11 milhões de euros, não é muito. Mas o facto de saírem estas, permitam-me a expressão, vacas sagradas do balneário que pouco sagrado tinham dentro de campo, acabou por libertar o Arteta. E o Arteta, recentemente, no meio desta onda positiva, foi criticado, já não sei por quem, que alguém disse que ele não tinha capacidade para lidar com egos fortes. Não vi isso. Eu Mas vi, já não me lembro, eu por acaso era para ter visto quem é que tinha dito isso e esqueci-me. Mas, seja quem for, e daí? E daí? Qual é o problema? Sim, quer dizer, assim, há treinadores que estão para aturá-los e há outros treinadores que não estão para aturá-los. Pronto. E realmente esta juventude tem dado o que falar, não é? A questão é isso. E por isso é que eu digo, mais do que tudo, frescura. Este Arsenal é frescura. Porque tu olhas para o Arsenal e vês como é matriz do Arsenal, muitos jovens jogadores. Tens vários jogadores com 25 anos, com 23, com 22. Ok, tens o Xhaka que tem 30 anos. E o Partey tem 30. 29 ou Sim. 30. Mas de resto, tens o Holding, que nem é propriamente um central titular, tem 27, e anda ali tudo à volta dos 24, 25 anos. Esta é muito mais a natureza do Arsenal, e esta é muito mais a forma de sucesso do clube. E por sucesso não tem que se entender títulos. Tiago, o Arsenal não se pode considerar que seja top 3 dos candidatos. Acho eu. Para mim não é. Ou melhor, não era à partida, agora se calhar já é. Sim, não é? eu agora, perante a época que eles estão a fazer, já os considero fortes candidatos. Ainda consideram o Arsenal uma equipa candidata ao... Não é ainda. Olhando para o histórico, pode voltar a ser. Pode voltar a ser. Eu estou a dizer isso porque eu, pelo menos, estou aqui a ver o calendário do Arsenal e os jogos contra os Big Six, o que se costuma chamar Big Six, Sim. ainda só fizeram 3. Sendo que 2 Ganharam ao foram em casa. Liverpool. Ganharam ao Liverpool em casa, ganharam ao Tottenham em casa também e perderam só com o United fora. Certo. E eles agora, a próxima jornada, Vão vai ser ao contra o Chelsea. Chelsea. Vão ter também o Wolverhampton, um West Ham, mas depois vai O começar a Wolverhampton hoje em dificultar. dia é... Mas depois começa a Eu acho que dificultar. todas as com equipas gostavam de apanhar o Brighton. Wolverhampton. Não é, nesta altura? Ok, mas
Eu acho que ainda é cedo. É cedo, Não, é óbvio que é mas, cedo. mas perante a época que eles estão a fazer, eu já os consigo considerar, percebes? Eu acho Eu- que há ali uma aura que permite Nesta altura, considerar isso. tens que os colocar à frente do United. Sim, nesta sim. altura, Apesar do sim. United também ter ganho ao Liverpool, por exemplo. Sim, é verdade. Pronto, mas é isso. O futebol do Arsenal é bastante superior a esses, a outros futebols que tu vês ali de equipas mais apetrechadas. United, o Chelsea, Sim. até o Tottenham. O Arsenal joga melhor futebol, e quando eu digo joga melhor futebol, junto aí também a parte dos resultados, não é? Tem melhores resultados. Consegue fazer outro tipo de gestão também, numa época muito atípica, também sabemos disso, não é? É uma época em que as competições europeias estão aqui muito concentradas e que é mais difícil para os treinadores gerir o grupo sem ter que ir constantemente às segundas linhas. O Arsenal, por estar na Liga Europa, acaba por ter um bocadinho mais de facilidade e faz 5, 6 alterações sempre de uma competição para a outra. Tem um plantel equilibrado, não deixa... Era aquilo que eu estava a dizer, é um plantel acima de tudo de jogadores com margem de crescimento, margem de progressão. São jogadores que estão a crescer e que eu acho que têm aqui uma época muito promissora, pelo menos. Olha, eu deste 4-3-3, 4-2-3-1 que o Arteta costuma utilizar, tenho a destacar 3 jogadores. Sim, 4. 4. Vou começar pela baliza, o Ramsdale. Finalmente um bom guarda-redes, depois do último que foi... O último... Consideraste a Almunia bom guarda-redes? Não. Chesney? No Arsenal, não. Pois... O Ramsdale parece-me agora aqui um Sim. nome um bocadinho mais consensual, ou seja... Desde o pai o Lehmann, não? Para aí. Talvez. Porque é jovem, tem 24 anos, tem muita margem de crescimento. Para mim, eu acho que nesta altura já é superior ao do Everton, que é o titular da seleção, o Pickford. Eu também nunca fui um grande apreciador do Pickford, mas tem bons momentos também. Queria destacar o Ramsdale e depois, na defesa, 2 homens, o Saliba e o Zinchenko. O Saliba teve ali alguns problemas também com o próprio Arteta. Ele chegou a dizer que não tinha muitas oportunidades e a coisa parecia ter azedado um bocadinho, mas ele depois foi para a França e fez uma grande época no Marselha. A época dele no Marselha é espetacular. incrível. E ele volta e realmente está a ser um esteio aos 21 anos. Sabes que ele foi recentemente nomeado, não sei por quem, mas estava numa lista dos 10 melhores centrais do mundo. Sim. Não é por acaso. Rapaz. E ele é... Eu acho que ele é, claro, candidato a ser titular pela França no Mundial. Acho que sim. Sim, está na calha. Até porque não há Varane. Eu acho que há... Sim, a França tem muitas soluções. O próprio Tem. o Condé não está grande coisa no Barcelona. Uhum. Não é? Por acaso o Condé tem estado um bocadinho... O Condé não se terrível. lesionou. Eu acho que ele se lesionou agora, mas nos últimos jogos que eu vi dele... Meu Deus, um terror. Mas isso, o próprio Barcelona, no geral, não anda muito bem. E depois era o Saliba e o Zinchenko. O Zinchenko, eu lembro-me, eu no Arsenal vi os primeiros jogos e vi o jogo contra o Leicester, que eles ganham 4-2. E comecei a perceber que este Arsenal tinha um bocadinho de toque de Guardiola por causa das movimentações do Zinchenko. O Zinchenko, no papel, jogava a defesa esquerdo, mas era um médio interior esquerdo, percebes? Eu... muitas vezes... Tipo Cancelo, não é? Tipo Cancelo, não é? E eu assim, bem, isto é o toque do Guardiola. Até, mas a forma como eles trocam a bola, tu consegues perceber que há ali alguma coisa de Guardiola e do City de Guardiola, não é? E o Arteta trabalhou vários anos com o Guardiola. Eu acho que é a referência. Isso é inegável, não é? Dá para perceber que no jogo do Arsenal eu acho que é muito fácil de conseguir dissecar isso, não é? O engraçado é que nesta altura o aprendiz está à frente do mestre. É curioso. Mas pronto, o campeonato inglês já conhecemos, é uma maratona enorme. Sim. E o City nos últimos anos tem atenção, derretido. Eu acho que o City vai ser campeão, se calhar tranquilamente, mas este Arsenal encanta muito. Sim. Apaixona bastante. Depois, eu queria saltar o meio campo, embora também acho que é importante salientar os jogadores como o Odegaard e o Partey, até o próprio Xhaka, mas pronto, mais o Partey. O Partey está finalmente o gol que ele marca agora ao Nottingham Forest é espetacular. Tem estado bem, finalmente está a ser um Partey digno de Premier League, digno de um clube como o Arsenal. Mas queria destacar, obviamente, e tu concordas comigo, que é o Gabriel Jesus. Claro. Veio revolucionar a equipa do Arsenal, na minha opinião. No ataque, ele pode não ter muito gol, porque tu vais a ver as estatísticas dele, ele nem tem assim muito gol, mas a forma como ele trabalha para a equipa... Ele tem 5 golos, tal como outros jogadores. Há o 3 ou Saka, 4, o Saka talvez, o Saka Martinelli também é um miúdo, tem tido uma evolução espetacular, e é importante realçar isso. Hoje em dia já é um jogador... Lesionou-se neste jogo. Foi.
já é um jogador com... Olha, não sei, então para o Mundial vai estar Pois é complicado. isso. Ele eu ia saiu dizer e precisamente ficou-se assim um bocadinho na dúvida. Porque Mas ele agora na seleção tem sido um Sim, habitual claro, titular. é isso. E é perigoso. não, para o Arsenal entrou o Reece Nelson Reece Nelson. e entrou muito bem. Muito bem mesmo. Mas também tem o Smith Rowe. Pronto, é malta Sim, da... o Smith Rowe ainda está lesionado. É o camisola 10, eu acho É. que é o camisola 10. Sim, sim. Ah, Mas esse joga mais no... No meio, É. não é? Mas pronto, tem ali uma série de jogadores jovens. Só que eu acho que o Gabriel Jesus veio dinamizar. Era um jogador que, para aquilo que o Arteta pretende e para aquilo que o Arsenal pretende também, em termos de ideia de jogo, eu acho que ele encaixa na perfeição. E é um jogador que ele no City, embora seja... Ele é muito bom jogador, acho que isso não há. Mas no City ele não tinha grandes oportunidades, não é? E era muito o eterno suplente. Sim. Eu acho que mais do que o acrescente desportivo que o Gabriel Jesus traz, eu acho que traz finalmente outra vez um sinal de ambição ao Arsenal. também. Porquê? Ok, estás aí buscar um... Ele era suplente do City. Mas é diferente... Viver na sombra do Agüero também não é fácil. Sim, mas E este ano, é chegando o Haaland, ele também iria viver na sombra Ia, do claramente, eu sei, mas isso é inquestionável. A grande questão é que tu, Arsenal, que estás numa fase decadente e que vários anos não vais à Champions e que, enfim, tens um clube desacreditado em relação ao que era, ao que eram os anteriores 20 anos de Arsenal, que normalmente era candidato à Premier League, pelo menos nos tempos de Wenger, e de repente sacas um dos nomes fortes da Premier League, um jogador que, apesar de ter perdido um bocadinho de força nos últimos anos, só tem 25 anos, não é? É um avançado com 25 anos. E sacas um avançado de 25 anos a um dos teus rivais, dos teus adversários. Tanto o Zinchenko como o Gabriel Jesus acho que não foram muito caros. Os dois devem ter custado, quê? 60 milhões? Não, mais. Mais? O Gabriel Jesus custou um bocadinho mais de 50 milhões de euros. Foi 50. E o Zinchenko foi 30, 35. Então foi sim. só o Zinchenko. Por acaso Sim. tinha a ideia que o Pronto. Gabriel Jesus também tinha sido por 30 milhões ou 35, estava na ideia. Não. Fábio Vieira que também foi por 35. Pois é, a questão de Fábio... Os portugueses, curiosamente, no Arsenal não têm sido... Eu acredito que ainda lá vais, mas só para rematar a questão do Sim, avançado, sim, eu força. acho que o Gabriel Jesus, não tanto a questão desportiva, mas sobretudo a questão de mensagem que tu passas. Mentalidade vencedora também. Sim, e é um jogador que... Uma coisa era ele estar no City, ter quebrado nos últimos anos e chegar ao Arsenal com 32 anos. Percebes? Outra coisa é chegar com 25. Ele não vai com a pujança toda, Claro. não é? Ainda vai a querer ganhar tudo e se levar a mentalidade certa. Ora, e perante isto, eu acho que é um grande reforço também para reforçar toda a mentalidade do clube. Do género, não, isto é para dar um passo em frente, é para voltarmos à Champions, é para estarmos lá em cima no pódio. Mas eu pensei que até que ias destacar outro jogador, que era o Gabriel Martinelli. Eu adoro o Martinelli. Pois eu por acaso sou muito fã do Martinelli, eu gosto muito dele. Então fala E tudo acho dele. que... Fala Não, tudo dele. mas eu acho que ele este ano tem capacidade para explodir, atenção. Eu acho que ele é um jogador espetacular. Eu acho que ele está a explodir. Sim, para explodir, mas de uma forma consequente, percebes? E de forma consistente. Porque ele com o Arteta já teve bons períodos, mas depois lesionou-se e depois ficou de fora há algum tempo, portanto ele não conseguiu ter uma sequência muito boa, na minha opinião. E acho que este ano ele tem tudo para... Ele sem lesões, Sim. a jogar de forma regular, acho que ele tem tudo para explodir. Eu gosto muito do Martinelli, acho que é um jogador muito interessante porque tem golo, não o vejo como um avançado. É um bocadinho à imagem do Gabriel Jesus, portanto é aquele avançado que tu olhas para ele, não é um puro goleador, mas é muito inteligente a jogar e sabe trabalhar para a equipa. Eu, por acaso, gosto muito dele. Sim. E o Martinelli permite ser um jogador que vai muitas vezes para dentro, que vai muitas vezes... ok, já percebi. Vai muitas vezes para a zona de finalização também e que abre o espaço. Por isso é que este é um Arsenal. O Arsenal ultimamente não tem sido tanto isso porque não há Zinchenko e obviamente o Tomiyasu é um jogador que dá profundidade à equipa. Sim, o Zinchenko está lesionado, não está? Está lesionado já há algum tempo. Mas imaginando um Arsenal com o Zinchenko, é uma equipa que rapidamente eu acho que aquele lado esquerdo é muito forte. Aquele lado esquerdo com o Zinchenko, com o Martinelli e depois ali a cair o Partey, o Odegaard, enfim, torna-se um lado fortíssimo. Sendo que depois, com o facto de teres o Ben White, a defesa de direito... Faz-me lembrar tanto Stones no City, não sei porquê. Sim, é um bocadinho a imagem. Mas, atenção, muito mais ofensivo, até mais ofensivo do que se podia pensar.
Um jogador com coragem. Custou também bastantes milhões ao Arsenal na altura. Acho que Sim. foram buscar ao Brighton ainda por muitos milhões. Já foi que há 2 anos, para aí. Pois. Mas está, permita uma expressão, a engatar. E é aqui um Arsenal que, em termos de soluções ali de 13, 14, 15 jogadores, de um belíssimo nível até agora. Não sei se isto vai continuar por muito mais tempo, mas acho que vai, ou pelo menos é um Arsenal que se está a arriscar bastante a isso. Olha, e em relação aos portugueses? O Cédric, olha, O curiosamente, Cédric antes de ainda não entrarmos, tem nenhum minuto. entrou neste último jogo. Entrou? Mas é curioso, foram os primeiros minutos dele na temporada. Foi. E é curioso que eu, antes de nós entrarmos aqui, eu estava a ler uma notícia que o The Sun avançou que o Fulham do Marco Silva está interessado no Cédric e poderá resgatá-lo até em janeiro. Portanto, Faz curioso. sentido. Faz sentido. Sim, porque ele não conta para o Totobola, não é? Já deu para perceber. Não, o Cédric tinha mais pré-convocatórias para a seleção nesta época do que minutos no Arsenal. Porque ele está nos 55 e tinha um total de 0 minutos, que era incrível. Mas pronto, agora já faz muito mais sentido ele estar nos pré-convocatórios. Não. Enfim, o Cédric no Arsenal já me parece uma história um bocadinho pau acabada, não é? Sim. Provavelmente não houve ali um melhor desfecho no verão e ele teve que ficar. Mas E o nosso Fábio? o Fábio é diferente. Ter ali o Odegaard tira-lhe um bocadinho de espaço. Claro. E atenção, eu acho que o Fábio Vieira... Eu gosto muito do Fábio Vieira. Acho que é um dos talentos novos nacionais que mais me encanta, mas percebo, nunca vi nenhum treino dele, mas já ouvi várias vezes o Sérgio Conceição a referir-se a ele, umas vezes mais declarado, outras vezes mais estava subentendido. Disse algumas vezes que se ele jogar tanto como treino... Não, ao contrário. Se ele treinar tanto como joga, exatamente. É isso. Foi em Vizela que ele disse isso, não foi? E eu não... Foi uma pergunta tua, acho. Foi em Vizela, exatamente. E eu não sei se o Fábio Vieira vai conseguir lidar bem com esta situação, que é uma situação que não vai mudar no curto, médio prazo. Se ele souber gerir bem, o que não é fácil, porque é alguém que estava a ganhar tempo, estava a ganhar minutos no Porto, que quer também, obviamente, seleção, que quer jogar com regularidade também na Premier League, que está num ambiente completamente diferente, numa cidade completamente diferente e fora do seu habitat natural. Se ele conseguir lidar da melhor forma com tudo isto, saber esperar pela oportunidade, e eu acredito que a vá ter, embora, claro, ele tem jogado, vai jogando na Liga Europa e assim, mas tem um lugar para já tapado na primeira equipa. Se ele conseguir lidar bem com isto e saber esperar, ser paciente, eu acho que é um jogador que encaixa na perfeição neste Arsenal. E nota-se que o Arteta também confia muito nele, nas qualidades dele. Sim. Pronto, está tudo dito, não está? Tiago, gostaste? Gostei, mas só quero fazer um reparo. Então, O Gabriel Jesus foram 52 milhões. 52 Do milhões. City. Eu disse um pouco mais de 50. Sim, ele disse um pouco mais de Mas eu 50. gosto Não, de ser eu na preciso, altura... eu gosto de ser preciso, eu fui ver. Foste ver. Fui ver. Foste ao 0-0, não? Não, mas não posso dizer qual foi a plataforma que foi. Pronto. Não, ele não pode dizer que foi ao Transfermarkt. Pois, enfim. Muito bem. Eu é que estava na ideia que tinha sido 30 milhões, mas não foi mais. Não, foi mais. Olha, e agora é vez do desenterrado. Depois de 2 episódios em que foste tu a desenterrar, vou eu desenterrar. Tinhas esse na mangueira. Tinha este na manga e a propósito e eu aqui tenho que dar mérito ao Miguel Amaral e ao Cristiano, o Tavares, são nossos colegas aqui no 00, uma vez chamaram-me: olha, tu sabes quem é que joga no Vila Franquense? É assim, isto de desenterrado tem um bocadinho e não tem, não é? Porque se trata de um jovem. Sabes quem é que joga no Vila Franquense? Não. Falar em desenterrado, Vila Franquense, André Sousa. Sim, Um bom desenterrado também. Desenterrado. O ex-Bessade, andou por Espanha, Turquia. Sim. Também é um bom, mas não é ele. Sabes quem é que joga aqui? Eles mostram. Aliás, avançados. o André Sousa é ex-Bessade e ex-Belenenses. Ex-Belenenses, ainda se podia dizer Belenenses sem ninguém nos atirar com pedras e ele já jogava lá. É verdade. E eles mostram-me aqui os avançados e quem é que eu encontro? Ou quem é que eles mostram? Nené. Edson Mukuana. Sabes quem é Edson Mukuana? Mukuana? Edson Mukuana. Sei lá. Filho de Paíto. De Paíto? De Paíto. Ex-Sporting. Extremo, tem 18 anos, joga no Vila Franquense, agora, pelos vistos, esta época está na equipa principal, ainda não jogou, mas na época passada esteve nos Júniores. É extremo, tem 18 anos, é moçambicano como o pai,
E eu fiquei surpreendido. Eu, epá, o filho do Paíto. 18 anos? Então ele nasceu naquela altura em que o Paíto fez uma cueca ao Luizão. Eu acabei de ver esse vídeo antes de entrarmos. Tinha mesmo visto esse vídeo. Ei, Isso em aquela jogada. 2004, 2005. aquela jogada do Paíto contra o Benfica. No 3-3 da taça, não é? Exatamente. Aquela arrancada, depois faz uma cueca ao Luizão. Exato. Incrível. Esse gol é em prolongamento. O grande Paíto. Lembro Pronto, perfeitamente. acho que foi bonito. Então, Gostaste? o rapaz estava a nascer nessa altura. Já viste? Há coisas de caraças. E agora joga no Vila Franquense. São coisas engraçadas. Eu aposto que muita gente também não sabia disto. Mas é engraçado. Não. Eu acho engraçadíssimo. Acho engraçado e ao mesmo tempo faz-nos sentir velhos. É verdade. Portanto, um rapaz estava a nascer no dia daquela cueca. Pois é, porque ele faz assim. Ele no festejo faz assim. Ele quando marca esse gol ao Benfica, o festejo dele é assim. Isso é em 2004, 2005. Ou não? Acho que sim. Não sei se em 2000 capaz. Eu tenho ideia que é nessa época. Mas porque ele no tenho ideia festejo, é eu na lembro época que ele faz assim. Do Trapattoni. É da época do Trapattoni, é. O Benfica Trapattoni. Pronto, então é isso. O Trapattoni faz. só lá esteve um ano. Só. Então é isso. É isso. Há coisas de caraças. Olha, Muito bem. isto sim, isto não. Siga. E o teu é? Ora bem, o meu isto sim são os guarda-redes. Eu não vou estar aqui a falar muito do Diogo Costa porque, enfim, depois para a semana tinha que falar outra vez porque ele provavelmente Acho que já vai chega. defender outro Acho penalti. que já chega. Já chega? Já chega. Como é Opa, que é? eu não digo nada. Não sei quem já tem catarro. Como é que é? Ei, não entres por aí, não entres por minha aí. não. Não entres por aí. Olha-me o catraio, pá. Já viste? É o Tiago da Regi. O ele agora Tiago manda da nisto. Regi. Ele manda nisto Isto agora. dois em 10 episódios fala-se do Diogo Costa, por isso. É verdade. Pá, mas é assim. E lá O são meu todos mais, vão ser não, portistas. o meu mais da semana são os guarda-redes, pá, porque eu encalhei em muitos que tiveram muito bem. Já nem vou falar do Diogo Costa na Champions, já todos sabemos, mas este fim de semana, os jogos que eu fiz, pá, vi excelentes exibições. Desde logo o Buntic pelo Muito Vizela, bom. Sim, muito sim. bem, Faz uma foi um defesa. penalti ao penalti, sim. Yusufa. Mas depois os jogos que eu vi mais atentamente, por exemplo, o Dani Figueira, que até foi expulso e acaba por estar ligado negativamente ao empate do Estoril, estava a fazer um grandíssimo jogo. E depois, mais à noite, também estive a fazer o minuto a minuto do Gil Vicente Braga, e aí então é que fiquei. Mateus, em grande, mas Kritschuk, que bom termos outra vez Kritschuk de volta ao futebol Sim, português. sim, muito bom guarda-redes. Que grande exibição Muito mesmo. bom guarda-redes. Olha, já disseste tudo? É isso. O meu isto Guarda-redes. sim é o João Félix e pelos 2 golos que ele marcou contra o Cádiz. Curiosamente o Atlético de Madrid perdeu, e este Atlético de Madrid, meu Deus do céu. Mas eu queria destacar estes 2 golos porque nós precisamos de um Félix forte também para a seleção, não é? E o Félix tem que... é complicado porque nós vamos aqui ver os últimos jogos. Ele no Portugal-Espanha jogou 1 minuto, que nós fomos fazer. Mas depois, Sevilha-Atlético de Madrid, ele joga 3 minutos, Clube Rouge Atlético de Madrid 10 minutos, contra o Girona joga 16, não é utilizado contra o Clube Rouge na segunda mão, joga 8 contra o Atlético, não é utilizado contra o Raio Vallecano, joga 14 minutos contra o Betis, joga 3 minutos contra o Leverkusen e joga agora 30 contra o Cádiz. Eu acho que isso tudo junto não deve dar 90 minutos. Epá, o que é que se passa? É intrigante. Não sei o que é que se passa, mas eu fiquei jogador feliz desses. por estes 2 golos, não é? Que ele entrou muito bem, e o Atlético quase conseguia pelo menos empatar, mas acabou por perder mesmo nos instantes finais. E nós precisamos de um João Félix em grande forma. É pena porque eu sinceramente não vejo grande futuro para o João Félix no Atlético de Madrid, e acho que já todos percebemos isso. Mas pronto. Olha, não sei o que é que ia dizer mais, mas fiquei contente. Concordas? Concordo. Eu já concluo. Mete agora isto, não? É lá, isto não. Vamos lá. Eu mando as coisas e tu nem reparas, né? O meu isto não é o Atlético. É o Atlético, porque eu estive a fazer também precisamente esse jogo. Achei que... O que é que o João Félix está ali a fazer? Não A sei, sério. não Olha, é sei. outro caso. Pá, vale mais perder dinheiro, seja o jogador, seja o clube, não interessa. Aquilo não casa. Aquilo não casa. É um desperdício autêntico de talento. E se calhar é um desperdício também por parte do clube, porque pode ir arranjar mais 3 tratores para... Em que equipa é que achas que ele encaixava bem? Em qualquer outro. Em qualquer outra. Ok, Justo. estou a ser demasiado abrangente, mas encaixaria... City. Olha, podemos ir para o Arsenal, City, Bayern, Barcelona, Sim. Real Madrid. Enfim, esqueci-me de algum grande clube. Chelsea?
Eu para já tenho muitas dificuldades em considerar O ainda o Chelsea, Chelsea um grande clube. Sim, mas também se considerei o City tenho que considerar Exato. o Chelsea, claro. O Palmeiras nem é comparável. É verdade. Mas pronto, João, põe-te a andar, anda lá. Está na horinha. Dá a sola, pá, nem que vais ganhar só $500 000. Olha, o meu isto não, é um bocadinho diferente, mas isto foi porque o que eu li na imprensa italiana. Eu não sei se tu viste, mas morreu o líder da Curva Nord, que é uma das grandes claques do Inter de Milão, Não. o Vittorio Boiocchi. Tinha 69 anos e foi baleado em Milão, na aquela terra onde cena ele vivia. Eu vi é que na bancada toda a Pois gente é isso saiu. que eu vou falar, Ok. exatamente. Ele foi baleado à queima-roupa, acho eu, pelo menos é o que se consta, e acabou por falecer. Mas por quem? Pela polícia? Não se sabe ainda, disse que foi uma emboscada, não se sabe quem foi ainda, acho eu, pelo menos das últimas informações que eu li, ninguém avançou nomes nem nada. E depois o Inter jogou contra a Sampdoria e a claque pronto, colocou uma tarja, serás sempre um de nós e tal, e depois chegou uma altura do jogo em que abandonaram todos. Não sei se pode-se dizer protesto, solidariedade, não sei bem. Só que o problema está aqui, e foi isso também que me chocou um bocadinho, foi que supostamente o que se escreve na imprensa italiana é que a claque, os elementos da claque obrigaram o resto dos adeptos que estavam naquela bancada, no topo superior norte, acho eu, a abandonar também aquela zona. E acho que socos, pontapés e tudo. Portanto, opá, uma coisa é nós sermos solidários e nós, claro, que sairmos. Agora, obrigar as outras pessoas a saírem também, que estão ali a ver o jogo, pagam um bilhete para ver o jogo também. É que eu, por acaso, eu vi um post, ou um tweet, já não sei, sobre isso, a aplaudir e a dizer qualquer coisa do género, estão a ver, adeptos do Sporting, é assim, é tudo é solidário com isto. Afinal, não. Ok. Pois, Já isso percebi. foi o que lá está, foi o que eu li também em redes sociais e na imprensa italiana, Pronto. e que eles forçaram as pessoas a sair. É para tirar Portanto, a limpo essa. Não percebi e parece-me muito mal. Se eu fuera. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Se eu fosse, Se eu fosse Ricardo Horta, dizia que não, nem que tentassem. Eu, mais uma vez, estive a ver o jogo o Gil Vicente Braga, e eu acho que Ricardo Horta é ali. Porque eu percebo que ele queira estar num clube que possa querer ser campeão. Obviamente o Braga tem esse sonho, e é um sonho que eu acho legítimo, mas corre muito por fora. Mas não deixa de ser um clube capaz de lutar por títulos. E eu até era para meter, se eu fosse o Braga, nem me importava nada de ir para a Conference League, porque é uma prova que eu acho que o Braga pode perfeitamente ganhar. Tiago, não? Sim. Achas? Pronto. Obrigado. é lá, se tu achas, Não, eu estou a opá, concordar, desta vez tenho que concordar. Muito com bem, muito bem. achas que é capaz de ganhar a Roma? O Braga? Sim. A Roma está na Liga Europa, mas Acho que sim. Não, mas a Roma pode cair para lá. pode, Pois. ainda pode. Não, Ok. a Roma tem que ganhar para não cair. Tem que Portanto, ganhar O nosso José vai ganhar outra vez a José Mourinho. José. Mas eu acho, se eu fosse ao Ricardo Horta, em janeiro, nem que continuaria, tentassem, nem que alguém quisesse vir buscar. Não estou a dizer que tem que ser o Benfica, embora Portanto, o... achas que ele deve quer ser a novela? Acho que ele deve, desde logo, ele dizer, não, eu não quero, eu não saio. Claro, se o City vier, mas também não vai ser bom. Vai para lá fazer o quê, né? Ou seja, Endor deve-o haver, sair de um clube onde ele é totalmente acarinhado, onde ele é totalmente ídolo. aplaudido e onde ele rende como em lado nenhum, se calhar, para que estragar a época a meio? Ou arriscar estragar a época a meio. Claro que ele pensa sempre no melhor, mas... Então, mas estás-me a dizer a época a meio. já Achas que faz mais já se sentido no fala final da... época? Sim, é isso. Ok, Fala-se de renovação. E não sei o quê. Pode chegar ali a um acordo com o Presidente. Até ao final da época, não, depois posso sair por tal, renovamos e não sei o quê, mas eu saio no final da época. Algum tipo de acordo, mas não estragar a época. Já bastou o verão. Imagina o Ricardo Horta poder levar com mais um mês Pois. em competição com especulação. As novelas. Não é? É Com complicado. novelas. É que o Málaga não vai deixar de fazer o que fez, não é? E o E Braga... Málaga, supostamente ainda vai colocar o Braga em tribunal. E o Braga também não vai deixar de fazer o que fez. Pois, Ou seja, eu até acho muito difícil o Braga neste momento livrar-se ou vender do próprio Ricardo o Horta. Braga não quer, não é? Imagino Mesmo que pelos não quer. valores praticados, o Benfica acho que era 20 milhões, não é? Uhum. E eles não estão a aceitar. Mas isso tem a ver por causa da partilha do passe e nós já Pois é, tivemos um isso, episódio em eles que partilham o falamos passe, Claro. por isso nunca recebem efetivamente os 20 sobre milhões. isso. Exatamente.
Pá, não sei. Eu, se fosse ele, era logo o primeiro. Dia 1 dizia, olha, eu não saio para lado nenhum. Escusam. Podia marcar uma conferência, ou ia uma flash, ou o que quer que fosse. Não. Pronto. Porque eu gosto deste Braga com o Ricardo Horta. Acho que gostamos todos. Acho que gostamos todos. Olha, e já está tudo tratado, não temos nada para oferecer, pois não? E, Claro que temos, pá. Temos. E agora vais ter que te lembrar de um desafio assim à última. Temos para oferecer um bilhete duplo para o Porto Passos de Ferreira. 2 clubes que dificilmente podiam estar pior. Eu gostava que tu dissesses que não, que era para castigar todos aqueles que não quiseram no episódio anterior. Mas nós chegámos a dar. Mas eu não não foi- castigo. Eu não castigo. Acho que merecia um castigozinho, não achas, Tiago? Eu Não, gosto. não, eu acho que devemos dar. Devemos dar? Damos. Estou sozinho nesta luta. Para mim, Desculpem, afinal merecem. Nós afinal damos merecem. bilhetes, mesmo que as Ninguém pessoas, participe mesmo e que as pessoas não estejam a valorizem. marimbar, não é? Nós valorizamos. Ora bem, Então vá, manda aí um desafio. pronto. Esse é bom, esse é Arsenal, fixe. já que falámos, não foi tipo aquele efeito eureka. Ora bem, se nós falarmos do Arsenal, vai ser simples, mas eu quero que as pessoas que se acham que o Arsenal é candidato ao título, se sim, justificar, se não justificar. É ou não candidato ao título. Isto está feitinho. O que é que parece? Peraí. Tu queres que uma pessoa... Sim, então, mas espera lá. Então, porquê é que o Arsenal para ti é candidato ao título? Ou Mas não, Não, é? para ele não é. Ou para Não, ti mas- não é? Temos que dar... Os bilhetes é para o Porto Passos Ferreira e o desafio é sobre o Arsenal? Claro. Eu vou-te dizer, eu estou isto cada é um vez. ponto- Eu passei de um lado cético para um lado feliz e aliviado por ter alguém. Ai, estás Aqui, a concordar com ele. Cuidas pior. Claro, Então queres falar do quê? Que desafio é que tu queres se o tema é o Arsenal? não sei, mas eu, para mim, se vamos oferecer para o Porto Passos Ferreira, desde logo tem que meter José Mota. Sim. Então, força. Anda, anda. Eu não Eu sei. estou a dar pistas, tu estás a ajudar. Ah, que é que és falo do boné da JCA? Por exemplo. Dizer o que é? Olha, O pode que ser. é mais mítico no Passos Ferreira? É Ganha- boné ou o José Mota? Isso? Então, olha, vamos assim. Passos Ferreira, conferência de imprensa, boné, José Mota. Perfeito, combinação perfeita. Digam-nos, ou ilustrem com imagens, se puder ser, no nosso Twitter, na publicação deste episódio, que outro símbolo mítico conseguem associar a determinado clube, não é? Percebes? Tu, um boné numa conferência de imprensa, associas ao Passos Ferreira. Não é? Ao Passos Ferreira. Obrigado, Mas se Tiago. for uma boina, é o de Vizela. Exato, se uma boina é o Vizela. Se uma Eu boina... acho que, Leste, não é ser contra ti, mas acho que agora É? o Luís... Então a partir de agora fazem vocês os desafios. Ah, Epá, pronto. tão Isto simples é quanto o isso. AMU. Tão simples Isto é quanto- o AMU. Epá, não faz sentido. Nós estamos a falar do Arsenal, mas querem que eu diga que me lembro de um desafio para o Porto Passos Ferreira. Epá, Não, mas... Não, tu vais é pedir às pessoas que querem ir ver o Porto Passos Ferreira, olha, digam aí do Arsenal que vocês ainda nem viram. então se não viram, não fazem, não participam. É tão Leste, simples eu acho quanto que isso. só para chegar à conclusão, não se pode fazer coisas. Chegarmos aqui, é para dar bilhetes, não é? Tem que se vijar com as ideias trabalhadas. Ui, ele quer mandar no programa. Já Ele disse, quer mandar no Olha, programa. Está Ele- fora do próximo. Ele está a usurpar o teu podcast. Ele está Leste. fora do Ele próximo. está a usurpar o teu podcast. Ele não é meu, é teu. Ele é meu, é teu e nosso, e dele não é, e ele ainda tem que caminhar muito para ser dele. Mas atenção, depois disto, eu não o quero no próximo. Não? Não. Fica, Nunca. vem Vamos a outro, votos, não é? vamos a Vem votos, outro. podemos votar. Ok. Votas sim ou votas não? Eu dou-lhe mais uma oportunidade. Eu no próximo episódio eu falo sobre isso. Voltamos para a semana. Então, mas maltinha. espera aí. Então, É isso. É isso? É. Não, mas no espera. nosso Twitter, digam-nos um símbolo, um objeto, alguma coisa que identifique imediatamente o clube. A resposta que nós mais Não, gostamos. não necessita ser da Primeira Liga, pode ser um clube. Pode ser um qualquer. Ok. Ok, já te estás a fazer os Então- bilhetes? Não, eu agora quero ver a melhor parte do É podcast. tu agora tens Twitter? Não, eu não posso participar, é contra os princípios de Não é. passatempos. Nós só não damos não a somos amigos. amigos, Nós pois só é. não damos a amigos. Mas Por eu isso acho que podes agora é a melhor participar. parte do podcast. Para mim. E não é por ser o fim, é porque o Leste vai dizer cuidem-se. Já não digo há algum tempo. Pois Diz, não. diz sempre. Não, Isso, e já. tenho notado mais gente doente. Tens? Então, opá. Mas quinta-feira, já disseste tudo? Quinta-feira, a resposta que mais gostarmos, totalmente subjetivo. No nosso ganha. Twitter, do Ataque Sim. Rápido e essas coisas todas. Coisas lindas. Exatamente. E agora posso? Cuidem-se.